entrou. A Patrícia, inclusive, ela entrou agora, que eu estou vendo agora. A Patrícia deu um feedback positivo também sobre as palestras de DST, AIDS, Sim, tabagismo. Ela sim. falou que foi muito interessante e didático. Quer comentar alguma coisa, Patrícia, antes de a gente começar? Tem mais um minutinho ainda? Oiê, boa tarde. Oi, Paty. Não, acho que tudo bem, Léo. Eu mandei pro Fukuda, para a Karina aí, falei um pouquinho com os Leonardos também. Eu achei que foi bem diferente, né? A preocupação aí quando é online, aprender a atenção do pessoal, e quando se trata desses temas obrigatórios, é um pouquinho complicado, né? Então, gostei bastante, achei que foi muito legal. A de ontem também, aproveitando, Léo, achei super interessante. Acho que depois a gente até pode dar um jeitinho de incluir umas coisas dessa no Mexa-se. Hoje acho que vai estar bastante relacionado com o Mexa-se também, então eu tenho umas ideias aí bem legais para a gente ir se falando depois. Legal, Paty. Vai ser um prazer. Ontem a gente fez essa dinâmica de meditação com muito carinho, porque a gente sabe que a meditação ela é uma ferramenta que ela não chega a todo mundo, porque as pessoas têm algumas ideias pré-concebidas sobre a meditação e acabam não se deixando até levar para essa ferramenta, né? Então, foi muito bacana que a gente deu 3 tipos ali que a gente pode usar. Como o Léo disse, né? Fazer o do chocolate todo dia vai dar alguns problemas nutricionais. Do chocolate. Legal, Mas muito legal mesmo. Eu nem quero dizer que ontem eu tinha comprado a barra de chocolate, aquela Galac, né? E aí a gente, para fazer junto com vocês e tudo, eu nem quero dizer que foi a barra inteira ontem. Gente, bom, aproveitar que todos vocês estão aqui, falar que essa semana a gente está fazendo esse Paty, mas nós temos feito as lives às quartas-feiras à tarde, né? E já está marcada a próxima live da quarta com o Henrique, né? Que é aquele profissional que é amigo nosso da seleção brasileira, inclusive já vou fazer um paralelo com a Flávia também, que também é nossa amiga da USP. Nós 4, né? Eu, Léo, a Flávia e o Henrique estudamos juntos lá na USP. Nós temos muito carinho pela Orion, pelo jeito que vocês nos tratam, pela seriedade. Essa semana foi muito legal, mas não por nossa causa, mas muito pelo que vocês trouxeram para a gente, né? Então, é um grande prazer apresentar a Flávia. A Flávia é uma professora de educação física que tem muito conteúdo, vai ser muito bacana. Ela trouxe um conteúdo que é diferente dos outros que a gente já falou de atividade física, né? Fiquem à vontade para perguntar pelo chat, eu coordeno aqui. E eu sei que na Orion tem pessoas que fazem maratona, pessoas que iniciaram um grupo de corrida com a gente, caminhando, evoluíram para a corrida, pessoas que fazem outras atividades, pessoas que estão começando a dar aquele primeiro passo para iniciar a atividade física. Então, fiquem à vontade para perguntar e eu ajudo a Flávia aqui. Flávia, boa tarde. Fique à vontade para começar. Olá, meninos. Boa tarde. Tudo bem? Oi, pessoal. Boa tarde. Flávia. Queria agradecer primeiro o convite dos Leonardos aqui, da Gelaboral. A gente realmente é amigo de longa data, mas é sempre bom poder participar dos projetos que eles estão envolvidos, porque é sempre coisa de muita qualidade e eu fico muito lisonjeada de fazer parte desse projeto também, de alguma forma. E é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje à tarde. Podemos começar? Estão todos prontos aí? Manda bala, Flá. Pode começar. Então, tá bom. Então, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu sou formada em Educação Física, como os meninos já falaram, né? Faz 15 anos que eu atuo como personal trainer, principalmente. Tenho uma experiência vasta. O exercício sempre fez parte da minha vida, desde muito pequena, e tanto fez muito parte, é um prazer grande falar com vocês sobre isso, que eu resolvi fazer disso a minha atividade profissional, né? E com essa história da pandemia, um monte de gente ficou em casa e um monte de gente se viu meio que impossibilitado de fazer exercício, né? Não sei se vocês sabem, mas em abril
teve no Google Trends, a busca por dor nas costas foi a frase mais buscada no mês de abril, que foi mês depois de ter começado a quarentena. E eu entendo, né? Muita gente achou que fosse durar pouco, que fosse durar uma semana, 2 semanas, e aí acabou deixando de fazer os exercícios, ou porque estava sempre muito vinculado à academia, à prática de exercício, ou porque passou a ficar muito tempo sentada. A gente teve aí várias pessoas com problema de dores, mesmo por conta dos home office que foram improvisados dentro de casa, né? A pessoa ia fazer reunião na sala, ia fazer reunião na cama, ia fazer reunião na própria mesa de jantar, as cadeiras, tudo, né, pouco preparadas para o exercício profissional mesmo, para as reuniões. Então, isso pode ter prejudicado, sim. Mas acho que apesar desse lance, né, de ter que ficar em casa e as cadeiras serem desconfortáveis, o lance do sedentarismo e da falta de atividade nesse período tem muito mais importância do que qualquer outra coisa, né? E às vezes a gente fala, poxa, como é que a gente consegue manter a atividade num momento como esse? A gente tem que voltar um pouquinho, que é o que é atividade e a que atividade está relacionada na nossa vida. Em geral, o exercício físico ele está muito conectado com a questão do emagrecimento, né? O exercício existe uma vertente muito forte na educação física e da prática do exercício está relacionada a questões estéticas. E isso atrapalha algumas outras questões, porque a gente não pode se prender ao exercício só pelas questões estéticas. Eu entendo que a questão estética, ela é muito mais tangível do que os benefícios que o exercício nos traz. Afinal de contas, quando a gente coloca uma calça jeans que não servia e agora serve, quando a gente sobe na balança e vê que tinha 5 quilos pendurado e agora não tem mais, isso é um fator motivacional, mas existem outros fatores que são intangíveis e que a gente tem que levar em consideração, sim. Porque em vários momentos a gente vai deixar de praticar o exercício porque a gente só tem 10 minutos, porque a academia faltou. A gente vai na nossa cabeça trazer uma série de desculpas para a gente não continuar se exercitando. E realmente, o nosso corpo ele foi feito fisicamente para o movimento, porém, existe um aspecto muito importante que a gente também tem que considerar. A gente não quer se mexer, tá? O nosso corpo ele não quer ser o ultramaratonista das galáxias. Não, o nosso corpo ele quer ser eficiente. Para ser eficiente, ele quer poupar energia. Então, o tempo todo a gente precisa ter um diálogo com a nossa cabeça, dizendo, poxa vida, eu preciso me exercitar. Aí vai vir um diabinho e vai falar, mas para quê? Você está aí concentrada no seu trabalho, você vai largar tudo que você está fazendo? Mas tu é vagal, hein? Tu é preguiçoso. E aí vai vir o anjinho e vai ter que falar, não, mas veja bem, você vai dormir tão melhor quando você fizer o exercício. Aí vai vir o diabinho e vai falar, mas você só tem 10 minutos. O que você vai fazer com 10 minutos? Senta aí, continua trabalhando. Então, esse diálogo vai ficar o tempo todo. Aqui que a gente se prende? Que tipo de diálogo a gente tem que se prender para a gente vencer a nossa cabeça, vencer essa primeira barreira que a gente se coloca, que é para fazer pelo menos algum tipo de prática diária. É a gente se lembrar dos benefícios do exercício, que é, poxa, depois eu vou dormir tão melhor, né? Poxa, eu tô com a cabeça cheia de problema aqui, quando eu faço exercício e essa energia no meu corpo se mexe, depois eu fico mais tranquilo, depois eu fico mais disposto, depois a minha cabeça pensa melhor. Então, essa briga interna que a gente tem que fazer ganhar, fora que quando a minha cabeça começa a me trazer esse tipo de discurso, eu sempre penso no pós, né? De falar, caramba, depois quando se acaba, além da sensação do dever cumprido, você fica com aquela sensação gostosa do corpo suado, do corpo que se exercitou, que se mexeu. Você respira fundo e fala, caramba, meu corpo é potente pra caramba, né? Um monte de coisa aí que eu sou capaz de fazer. E quando a gente, então, voltando para a questão estética, quando a gente volta para essa parada da estética, vou fazer exercício e tal, e no momento de pandemia, ou que as atividades ficam mais reduzidas, que a gente fala, pô, vou fazer 10 minutos de uma ginástica laboral, vou até a portaria do meu prédio de escada,
mas será que isso funciona? Afinal de contas, a gente fica com aquela coisa na cabeça de que se a gente não fizer 30 minutos seguidos, não funciona. Se não for naquela intensidade que a gente imaginou, não funciona. Então, eu costumo falar, o feito é melhor que perfeito. Putz, que frasezinha mais clichê, mas é verdade, gente. Às vezes a gente deixar de fazer é muito pior você fazer, de repente, 10 minutos que seja. Porque tem, mais uma vez, tem esses benefícios intangíveis que vão se acumulando e que a gente precisa levar em consideração, porque são muito importantes também. Existe uma questão importante, que é a questão estética, todo mundo quer se sentir bem e tal, mas existem outras coisas que precisam ser consideradas também para que a gente faça, para que a gente inclua o exercício na nossa rotina diária, assim como tomar banho, escovar os dentes, comer, beber água, porque quando você internaliza que qualquer exercício é melhor que nada, de alguma forma você vai tentar se mexer ao longo do dia. E isso, quando a gente fala também, eu sei, os meninos me brifaram aqui que a maioria das pessoas tem entre 30 e 40 anos. Eu também estou nessa faixa etária, tenho 38 anos. E a gente tem que pensar também num processo de envelhecimento saudável, que é fazer com que o exercício seja parte do nosso dia a dia. É importante agora, é muito importante agora, mas vai, ao longo do tempo, ficar cada vez mais importante, cada vez mais imprescindível, para não dizer obrigatório, porque a gente está envelhecendo, desde o momento que a gente nasceu, a gente está envelhecendo. É um processo que dura a vida inteira. Eu acredito que ninguém queira morrer cedo, então quem não quer morrer cedo vai passar por esse processo. E esses exercícios diários, 10 minutos, 5 minutos, meia hora, o quanto for possível, tem efeitos cumulativos. E a gente precisa pensar nisso, né? O exercício, ele funciona para o nosso corpo como se ele fosse o WD. Quem nunca usou o WD aqui na vida? Todo mundo já usou e já sabe que é tipo 1001 utilidades, né? Então, o exercício, ele faz com as nossas articulações, com os nossos músculos, com o nosso osso, o que um WD faz para qualquer dobradiça. Vamos dizer que você tem lá na sua casa de praia, numa casa de sítio, uma porta que nunca abre porque fica lá anos sem ser aberta. Quando você vai abrir aquela porta, aquela janela, aquela dobradiça dá aquela falhada, né? Falha, fica toda dura. Ou então, a que funciona tem que fazer o esforço dobrado daquela que não funciona. E pensar que o nosso corpo é que nem essas portas velhas aí que não estão sendo usadas. Se a gente não pratica o exercício diariamente, vai faltar a lubrificação, vai faltar o óleo, vai faltar o WD, e aí ao longo do tempo a gente vai acumulando dores, acumulando lesões, que às vezes a gente não se dá conta justamente porque hoje a gente tem 40 anos. Mas aí lá na frente a gente vai pensar, puxa vida, né? Podia ter feito um pouco mais pelo meu corpo, pela minha saúde, e nunca dei tanta atenção. Aí vai falar, volte 20 anos e comece tudo de novo. Então, vamos começar a pensar nisso de uma forma mais carinhosa. É um autocuidado. A gente tem que pensar o exercício como um autocuidado. Acho que é isso. O exercício, às vezes, é muito visto como uma punição, do tipo, eu comi, eu preciso correr, eu comi demais, aquele no pain, no gain, ou passou o final de semana, eu enfiei o pé na jaca, agora eu preciso correr dobrado, ir na academia dobrado. Não. Acho que o exercício é uma forma da gente perceber o quanto o nosso corpo é capaz, o quanto a gente é capaz de se desafiar, de se desenvolver. E acho que nunca é tarde para a gente experimentar novas atividades. Eu, durante a pandemia, resolvi começar 2 atividades que eu nunca tinha feito. Eu sempre fui muito ativa, muito elétrica, talvez vocês tenham percebido um pouquinho nesses minutos que a gente está se falando, mas eu sempre quis fazer aula de dança e por conta dos horários de academia, que como eu dou aula de personal, são sempre os horários que tem disponível para aula em grupo, são os horários que eu estou dando aula. Eu vi que tinha uma mulher dando aula online via Zoom e eu falei, poxa, aí está uma oportunidade. Mas eu falei, online? Via Zoom, será que vai funcionar? Falei, não, vamos fazer o teste. Aí me coloquei lá para fazer a tal da dança afro e foi super legal, assim, foi uma experiência que eu não esperava. E eu
comecei a resgatar algumas coisas que fossem possíveis, né, fazer em casa. Eu tenho lá meus pesos, tenho lá minha corda, então um dia eu pulava corda, um dia eu fazia essa dança afro, e aí eu fui fazer uma aula de yoga também. E tanto pegou para mim o yoga que agora eu tô tipo a louca do tapetinho. Eu vim viajar, eu trouxe tapetinho, eu vou para não sei aonde, eu levo tapetinho, porque começou a fazer parte. Às vezes a gente coloca na nossa cabeça uma, duas, só 3 modalidades, como se só essas modalidades fossem possíveis de ser praticadas por experiência anterior, porque na nossa infância a gente brincava assim, ou porque ao longo da vida adulta a gente vai engessando as possibilidades que a gente tem de movimento, mas nunca é tarde para aprender novas coisas. Nunca é tarde para experimentar o seu corpo de novas formas. E eu acho que esse lance da gente estar em casa e às vezes com o tempo um pouco mais dividido ou com possibilidades de participar de aulas diferentes, eu acho que é uma coisa interessante que a gente pode se jogar mesmo. Porque quanto mais passar o tempo, mais a gente vai ficar com essa ideia de ai, tô velho, né, para fazer essas coisas, ai, eu nunca fiz, será que eu vou conseguir? Pô, vai, o seu corpo tem memória, o seu corpo aceita desafios e é uma forma que a gente tem de mudar as modalidades nas quais a gente já está acostumado e fazer o nosso corpo experimentar novos movimentos. Falei. Queria saber se vocês têm alguma coisa aqui para perguntar. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de me fazer alguma pergunta. Meninos? Eu vou fazer um comentário, né, do que você está falando, que eu acho muito interessante. Essa questão do envelhecimento, de é muito tarde para começar, eu não consigo. Tem um aluno que corre com a gente, né, aqui de São Paulo, se vocês procurarem no Instagram, ele vai fazer 76 anos, e ele assim, começou a correr com 40 anos, era fumante, parou de correr, parou de fumar e começou a correr. Bom, aí a corrida passou a ser uma coisa para a vida dele. E aí, como tinham 70 anos, ele foi esquiar e rompeu o ligamento cruzado e teve uma lesão no menisco. Aí falaram para ele, nunca mais você vai correr, esquece, não dá. E assim, a corrida para ele não é mais do que o exercício, né? É uma terapia, né? Uma terapia, mantém ele vivo. E aí fez fortalecimento, treinou e correu uma São Silvestre depois, né? A São Silvestre é uma prova de 15 quilômetros, tradicional, né? E assim, foi uma grande vitória e ele corre até hoje. Então, esse case, né, a gente traz para exemplificar o que você falou, nunca é tarde. Claro que não é fácil começar, né? Mas é possível. Sim, tem essa briga interna. Exatamente. Eu até fiz um post no meu Instagram. O Drauzio Varela começou a correr aos 50 anos, porque quando a gente fala em envelhecimento, logo vem na nossa cabeça um estereótipo, né? Uma pessoa muito velhinha, de bengala, incapaz, tem toda uma ideia, uma imagem construída a respeito do envelhecimento e não necessariamente ela condiz com a realidade, porque o envelhecimento ele é um processo que independe da idade e a velhice é mais uma questão da condição física da pessoa, física e mental, do que da idade que ela tem. Mas a gente, quando pensa numa idade X, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas pouco tempo atrás, o símbolo do idoso foi mudado. Antes era uma bengala, uma pessoa sinalizando uma dor nas costas, curvada. Então, esse era o sinal de que, aos 60 anos, é assim que você deve se parecer, né? E aí mudaram esse símbolo justamente para deixar de vincular os 60 anos a uma imagem de decadência física. Porque tudo depende de como a gente leva a nossa vida antes dessa idade, né? Então, o Drauzio, que é um médico hoje, ele deve ter o quê? Perto de uns 80 anos, né? Eu não sei exatamente. Eu vou procurar aqui, pode falar. Dá um Google aí para nós. Mas quando ele foi fazer 50, tinha aquela coisa de... A expectativa de vida quando ele nasceu era que as pessoas morressem aos 47 anos. Então, com 50 anos, as pessoas olhavam para ele e pensavam, aquele velho de 50 anos. Mas ele não se sentia velho, ele não se sentia um idoso.
como esse estereótipo em volta dessa pessoa de 60 anos costuma dizer que elas são. E aí ele falou, pô, eu preciso começar a cuidar da minha saúde e vou me desafiar. E aí ele começou a correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, até que ele fez uma maratona. E aí é isso, você estabelece uma meta, vai atrás e faz disso a sua vida. Porque às vezes é exatamente o que você falou, é o que te mantém vivo, é o que você percebe que o seu corpo está mudando, mas você ainda dá conta das coisas que a vida te pede. Você não vai para a sua aposentadoria que é ir para um aposento, repousar e sei lá quanto tempo eu vou passar aqui. Né? As pessoas morrendo cada vez mais tarde, a gente tem que pensar nesse processo para que ele seja o mais positivo possível. E a nossa parte física tem muita relevância, tem muita importância nessa qualidade desse envelhecimento. Então, a gente precisa começar a pensar desde já mesmo. Deixa eu fazer 2 comentários aqui. Ó. Na margem de erro, você acertou, tá? 77 anos. Você falou quase 80, eu vou te dar um ponto positivo. Obrigada, estou no mais ou menos 2. Eu vou falar uma coisa do Drauzio. Tem um vídeo dele na internet que você, procurando no YouTube, ele fala, né? Que ele só se permite desistir de treinar depois que ele calçar o tênis, né? Uma das coisas que a gente falou na outra palestra hábito, né? Aquela questão do princípio dos 10 ou 20 segundos, para você deixar tudo preparado para fazer exercício no horário que você está mais motivado, que é o caso dele, né? Ele chegou, tá com a roupa separada, pôs o tênis. Hoje eu não vou treinar, acho que realmente hoje não é o dia de treinar. Mas colocando o tênis, colocando a roupa, o comecinho, depois ele consegue treinar, né? E uma outra coisa, chegou uma mensagem da Ellen, né? E eu aproveito para fazer aqui um elogio público ao Genilson, né? O Genilson, ele é um dos incentivadores do grupo de corrida da Orion. Ontem a gente postou lá no Instagram, Genilson, eu vou comentar aqui com todo mundo. Você é um grande exemplo para todo mundo, tá? A sua atitude com os treinos, o jeito que você motiva as outras pessoas, o seu exemplo, ele contagia as pessoas. Claro que assim nem todo mundo vai conseguir fazer maratona, mas você vai lá, corre com o pessoal que está começando. Então eu queria aqui, eu que montei uma parte dos seus treinos lá atrás, te fazer um elogio e que as pessoas entendam assim que tem um começo, né? Você passou, um dia você começou também, né? Tem as dificuldades, tem os momentos que sente uma dorzinha ou outra, né? Mas te agradeço de coração a mensagem. E o que eu falei ontem no Instagram, eu falo aqui pro pessoal, porque a gente se sente muito bem na hora, e o grupo, a gente conversou lá da corrida lá atrás, da caminhada, né? E ele foi um dos incentivadores e ele tem a certeza que quando recomeçar, vai dar muito certo por todos vocês. Deixa eu parar de falar aqui, senão até amanhã. Queria só fazer mais um comentário em cima desse gancho da corrida, né? Existe uma coisa no exercício, nesse mundo da atividade física, da nutrição também, né? Que é sempre eleger uma atividade, um exercício que é, o salvador da pátria. A gente gosta, né, do exercício salvador da pátria, a gente gosta do elemento, né, da comida que é a salvadora da dieta, salvadora de todos os pecados também. Isso é muito ruim porque você coloca o exercício ou como vilão ou como salvador, de modo que você descarta todos os outros, né? Então, às vezes a gente fala, puta, que legal. Bom que a pessoa se identificou com a corrida, né? Mas se ela não se identificar, tem uma série de outros exercícios que você também pode experimentar e que também vão ter, de repente, essa mesma sensação, vão fazer com que você se sinta dessa mesma forma, do tipo, esse exercício para mim é como uma terapia. Esse exercício para mim faz com que eu me sinta melhor, que é uma meditação, a corrida, uma aula de alongamento, uma caminhada. Poxa, quando eu era nova, quando eu era jovem, quando eu era criança, eu adorava jogar vôlei. Por que eu parei de jogar vôlei? Né? E aí, quando começam a surgir algumas dores, algumas lesões, infelizmente, os médicos mandam as pessoas pararem de fazer o exercício. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer para a gente. É o exercício que mantém o nosso corpo em funcionamento. Não é o exercício que causa a lesão ou o problema. A gente tem que pensar que determinados problemas já poderiam estar ali
E aí o exercício acabou colocando uma lupa em cima desse problema. Então, deixar de fazer a atividade não vai salvar você do problema. A gente tem que voltar um pouco, deixar de ser um pouco míope para o problema, avaliar o problema de uma forma mais ampla, entender o corpo de uma forma mais ampla, tratar desse problema para que a pessoa possa retornar à atividade. A gente não pode simplesmente falar, você tem dor no joelho, você não pode correr, você não pode agachar, você não pode fazer aquilo outro. A gente precisa procurar profissionais competentes que vão tentar resolver o problema e não botar um pano em cima do problema para falar, pronto, agora o problema não existe mais. Porque a pessoa precisa voltar a se movimentar. Do contrário, ela sempre vai sentir dor. Do contrário, qualquer outro movimento, inclusive os mais triviais do dia a dia, ela vai começar a sentir dor. Lá eu queria falar uma coisa, né? Porque o pessoal que está... Fiquem à vontade para perguntar no chat, que eu passo para a Flá. Mas uma coisa interessante, Flá, que eu vejo que o pessoal está voltando a treinar, né? E ficou um tempo parado, é aquele princípio da sobrecarga progressiva, né? Então, por exemplo, você corria a X km por hora, fazia musculação com tal peso, ou estava começando, caminhou, começou a correr, agora fazendo exercício com máscara, vai ficar um pouquinho mais difícil de retornar, né? Então, assim, é normal, é um recomeço, né? Eu tenho ouvido relato de quem voltou a treinar que está um pouco mais difícil, mas faz parte, né? Na minha visão, nesse momento não é um tempo de ganhar massa muscular, ganhar distância, preparar. É um recomeço. E a gente sempre tem que pensar em errar para menos. É que aí é uma disputa com o nosso ego, né? Aquela coisa de, já peguei tantos quilos do supino, já agachei com tantos quilos, agora vou ter que diminuir. Gente, vai ter que diminuir, vai ter que recomeçar, vai ter que fazer uma readaptação, mas o corpo vai responder rápido. A gente tem que olhar para isso como um período que a gente ficou sedentário, que a gente ficou parado, e precisa ter um cuidado. Deixa eu só pedir para você falar um pouquinho sobre esse processo da reversibilidade, para eles entenderem por que quando para a gente acaba perdendo essa condição que nós tínhamos. E, é claro, tem essa questão do ego também, que é mais uma resposta mental, mas se puder também dar um toque nessa questão da parte biológica, do físico, por que se perde? Tá. Eu falei lá no começo que o nosso corpo ele quer ser eficiente, ele não quer ser o suprassumo do rendimento, né? E quando a gente pensa em eficiência, a gente tem que pensar que aquilo que não está sendo usado, a gente vai descartar. Então, o que isso significa no nosso corpo? Se a gente está fazendo pouco movimento, se a gente está usando pouco o nosso músculo, a gente vai perdendo capacidade, vai perdendo massa óssea, vai perdendo massa muscular. Claro que dependendo da idade, isso tem um maior ou menor grau. Mas a gente tem que pensar que tanto o nosso osso quanto o nosso músculo são tecidos ativos no nosso corpo. Eles gastam energia para se manterem. Então, quando a gente está em menos atividade, o nosso corpo vai falar, tô aqui mantendo esse músculo, esse osso que está me fazendo gastar energia à toa, vamos descartar para a gente fazer um processo mais econômico dentro do corpo. Quando você quebra um braço e que você engessa, isso fica muito nítido, né? O braço vai perdendo, a musculatura fica flácido, fica molinho. Quando você pega uma pessoa que passou 2, 3 meses de cama, isso também vai ficando muito, muito nítido. Claro que a gente está falando eu estou falando de uma situação extrema, mas é exatamente isso que acontece no nosso corpo. E é por isso que essa readaptação é tão importante, porque a gente está acostumado com o estímulo, aí a gente vai lá com o exercício, provoca um estresse, e aí o nosso corpo tem que fazer rearranjar esse estresse para trazer o equilíbrio de novo. Aí a gente dá uma carga um pouquinho maior, isso causa um estresse no nosso organismo, uma bagunça toda que o nosso corpo tem que olhar e falar, bom, preciso reorganizar essa casa aqui. Então esse estresse tem que ser gradual, para que o nosso corpo vá respondendo aos estímulos também de forma gradual. Se eu estou acostumado com um nível de estresse e aí vem um exercício, eu dou uma carga muito maior, eu não vou dar condições do meu corpo dele se restabelecer, aí pode vir uma lesão, pode vir um problema, porque essa adaptação ela tem que ser lenta. E o nosso corpo sempre vai responder
de uma forma positiva, quando esse estímulo for um pouquinho além do que a gente estava no momento anterior. Então, essa volta tem que ser cuidadosa. Lá eu vou fazer mais um comentário, né? Tem uma blogueira fitness, né? Ontem a gente falou que a Gelaboral trabalha com as 8 saúdes, né? E tem a saúde financeira, tem a saúde física, tem a saúde mental. Essa blogueira trabalhava com a saúde física e falava algumas coisas que não eram tão legais. Agora ela conseguiu falar na parte financeira também coisas que não são tão legais e da parte mental. Mas por que eu estou trazendo isso? A gente está em casa, né? A maioria das pessoas trabalhando em casa, com filho, né? Você tem a Maia, eu tenho a Laurinha, com trabalho, o pessoal também. Aí você vê o blogueiro, o cara com o cabelo certinho, malhando. Às vezes a gente projeta nessa pessoa o ideal, mas é uma pessoa que vive uma outra vida, em outro conceito, e muitas vezes fala de forma superficial, né? Então, assim, essa pessoa falou ontem sobre investimentos de day trade, que ela achou o caminho do sucesso, é o mesmo caminho que a gente, por sorte, falou disso aqui, antes dela falar besteira, né? Então, a gente não está usando como exemplo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o exercício. Parece que é muito difícil chegar naquele nível, né? E cada um tem o seu nível. Sim. Uma outra coisa, Flávia, quando você falou a primeira vez sobre o envelhecimento, tem algumas capacidades que a gente começa a perder com 20, 25 anos, né? Sim. Então, esse comentário que eu queria que você fizesse, porque muitas vezes a gente pensa, mas eu vou envelhecer com 60 anos, com 70, com 80. Mas começa a perder. Exatamente. A gente tem essa ideia de uma marca, né? De uma idade X, que esse processo do nada, meio que como um passe de mágica, começa a acontecer, que é aos 50, 60, enfim. A gente tem o auge da nossa capacidade física com 25 anos. E ano a ano a gente vai tendo perdas expressivas em termos de massa muscular, massa óssea. Aos 40, por exemplo, massa óssea, principalmente dos 40 anos em diante, você tem uma curva que a tendência é ela ser bem acentuada, principalmente nas mulheres, por conta da menopausa e as mudanças hormonais. Então, se não me engano, o índice de acometimento de osteoporose nas mulheres é de quase 80%, e dos homens é muito mais baixo, justamente por essas mudanças hormonais. E essas mudanças não vão deixar de acontecer, porque faz parte de um organismo que vai começar a entrar em declínio mesmo. Porém, a velocidade desse declínio pode ser acentuada pela prática diária de exercício, que é você manter uma boa musculatura, você manter as suas articulações em movimento, você manter o seu músculo em movimento. Você não vai deixar de ter essa perda, você vai continuar com uma curva descendente, mas você não vai ter uma queda abrupta, de modo que você fique, de repente, impossibilitado de fazer determinados movimentos ou que as atividades do seu dia a dia sejam prejudicadas. Mais alguma coisa, Léo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no bate-papo. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Se eu não me engano, essa live a gente tem mais uns 5, 10 minutinhos, né? Fiquem à vontade que a gente vai trocando aqui. Eu aposto que a Eli tem alguma pergunta. Fala a verdade, Eli. Gente, desculpa, porque eu recebi uma ligação aqui interna da Orion e eu tive que sair da palestra para atender. Era meu chefe, então não tinha como atender depois. Então eu perdi boa parte da palestra, mas eu vou assistir depois, com calma. Não sei se alguém já fez essa pergunta que eu tô querendo fazer, mas enfim, se já respondeu, então me desculpem. É sobre a questão dos treinos em casa, né? Eu estava sentindo muita dor desde o começo da pandemia, porque eu faço bastante coisa, eu tive que parar com corrida, com natação, com academia, com tudo. Aí eu comprei a caneleira, comprei o halter, colchonete eu já tinha, comprei a bola. Enfim, tô aqui fazendo. Todo dia faço 1h30, quando dá faço 2, estou treinando. Assim, eu sei que não é a mesma coisa que estar correndo na rua, não é a mesma coisa que fazer um aeróbico lá no funcional.
Então eu queria saber assim, se mesmo assim, claro, vale a pena, né? Não é? O que você acha, doutor? Não, é exatamente o que eu falei no começo. A gente, o E sem feito contar, é melhor assim, que o que eu perfeito. né? Então, eu mesma aqui, entre aspas, estou montando meu treino. Então, um dia eu treino membro superior, outro dia inferior, outro dia eu faço um pouquinho de aeróbico, olhando vídeo aqui, vídeo ali, meio que eu vou montando e estou sempre tentando treinar os mesmos membros, né? Não fazer um treino diferente a cada dia, porque eu percebo que o músculo, ele precisa ter aquele estímulo constante, né? Para que ele tenha um resultado. Sim, Acredito que seja exatamente. esse o caminho, né? Com essa história da pandemia, houve uma democratização dos treinos na internet, o que tem uma coisa boa, né, que é a possibilidade das pessoas obterem informações e continuarem, de certa forma, sua rotina de treino em casa, e também tem o lado ruim, como tudo na vida, né, porque a gente tem que saber que tipo de profissional a gente está seguindo, quem são as pessoas que a gente está... se é um bom profissional, que dica que essa pessoa está passando, depende muito do seu histórico de atividade com o seu corpo, o quanto você se conhece, afinal de contas não vai ter ninguém corrigindo ali, mas acho que o mais importante é você se manter ativo mesmo, dentro das possibilidades. Então, não dá para correr na rua? Poxa, não dá, não dava pelo menos, né? Então, o que eu posso fazer? Vou correr dentro de casa, uma corridinha no lugar, subir e descer escada. Qualquer movimento é melhor que nada. Realmente, a gente precisa ter esses cuidados de que tipo de aula que a gente está seguindo e cuidado com a execução mesmo, né? E sim, isso que você falou de não treinar sempre os mesmos músculos todo dia, depende um pouco da carga, depende um pouco da intensidade, e não deixar para treinar, treino um dia, deixo 8 dias sem fazer nada e aí vou fazer de novo. É um período longo que o nosso corpo faz as adaptações, aí ele melhora, só que quando tem um tempo muito longo entre um estímulo e outro, ele cai naquela conversa que a gente teve anteriormente, que é a economia. Então, eu fiz uma melhora no meu corpo, mas eu não estou usando essa melhora que eu fiz, então o meu corpo vai lá e tenta se livrar daqueles benefícios porque ele não está sendo utilizado. Então, a gente sempre tem que tentar manter um ritmo de treino mais ou menos constante. Mais alguma pergunta? Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. A professora Flávia, ela é uma das responsáveis também por algumas questões técnicas da nossa empresa. Então, alguns vídeos que a gente faz e divulga é da Flávia, né? Ela colocou aqui o Instagram dela. Para quem gosta de treinamento, gosta dessa linha que ela colocou aqui hoje, sigam, porque é muito legais todas as dicas que ela acaba dando, e que não é só sobre atividade física, mas ela também dá umas dicas de vídeo, viu, pessoal? Você precisa ver como ela tem uns vídeos muito engraçados ali, relacionados, claro, à parte de saúde, mas é muito interessante. Sigam, vocês vão gostar muito. É uma pessoa muito, muito competente no que faz. Tem uma pergunta aqui, Flá. É importante manter um padrão de horário de treino ou não necessariamente tem que ter um horário de treino específico? Veio do Fernando. Olha, Fernando, quando a gente fala de atleta ou de determinados rendimentos, tem muitos estudos que falam é melhor treinar essa capacidade de manhã, a outra capacidade física à noite, e treino concorrente, enfim, mas a gente está falando de atleta. Quando é gente como a gente, vida normal, eu acho que o importante é você fazer o exercício no momento que você se sente bem, no momento que é melhor para você, e tentar manter, sim, uma rotina, porque é isso, nós somos seres de rotina. A gente não percebe, mas é uma forma, a gente faz tudo da mesma forma sempre, até porque isso é um jeito do nosso cérebro economizar energia. Se você começar a prestar atenção como você escova os dentes, que é um movimento automático, você vai ver que você escova sempre da mesma forma, porque a gente vai criando o hábito, vai criando uma rotina, e aí aquilo passa a fazer parte da gente. E a ideia é que o exercício também
faça essa mesma coisa. Então, por exemplo, eu costumo sugerir, mas é só uma sugestão, que as pessoas façam o exercício pela manhã. Ah, porque Deus quis, porque é melhor? Não, porque a nossa agenda tem horário para começar, mas dificilmente a nossa agenda tem horário para acabar. Então, assim, caindo no que o Léo comentou, que foi inclusive um comentário que o Drauzio Varela fez, você levantar, deixar sua roupa de ginástica, sua roupa de guerra separada, já levantou, já vestiu, já faz o que tem para fazer, você já matou o dia, já começou o dia bem, já fez, além de tudo, a primeira coisa do seu dia foi uma coisa que você fez de bom para você, né? Então, começar o dia de uma forma positiva, fazendo algo de legal para você, acho que muda a dinâmica do resto do dia. E você já tira da frente a questão, né? Porque se você deixar para a noite aquela coisa, eu programei para fazer o exercício 7 da noite, putz, mas eu estou aqui no meio desse e-mail, estou no meio dessa apresentação, não vou conseguir parar agora o que eu tenho para fazer, às vezes dificulta. Então, sugestão, às vezes fazer de manhã pode ser uma melhor opção, mas você fixar o horário é o mais importante, que eu acho, que é para que isso se torne de fato um hábito, que é, tá aqui minha agenda do dia, tal hora eu vou fazer o meu exercício, não importa o que eu esteja fazendo. O lance é você assumir um compromisso na sua agenda com você, como se fosse qualquer outra reunião de trabalho, como se fosse qualquer outro compromisso de trabalho. Você não vai deixar de ir para uma reunião porque você tem que terminar um e-mail, tenho certeza. Mas você deixaria de fazer qualquer coisa se isso fosse para você. Então, o primeiro de tudo é assumir esse compromisso de autocuidado com você. Mais alguma pergunta? Se eu não tiver respondido sua pergunta, aí você pergunta aqui de novo. Oi, boa tarde, doutora. Aqui é o Hermano, eu tenho uma pergunta. Acho que eu vou falar, que acho que é mais fácil do que eu escrever. Tá bom. A minha pergunta é mais assim, naquela tópico que a senhora tocou, de aumentar por incrementos, né? Paulatinamente. Eu faço exercício, eu levo isso bastante a sério, só que eu acho que às vezes eu levo a sério demais e eu não vejo muita melhora, né? Eu acho que eu venho seguindo, mais ou menos assim, aquela coisa do batimento cardíaco, né? Sempre vou fazendo exercício moderado, principalmente na pandemia, né? Para não aumentar muito a imunidade, não esforçar muito. Então, fico ali sempre na zona 1, zona 2, zona 3. E eu dificilmente sinto dor, fico cansado. Só de vez em quando faz um exercício muito pesado aí sim, né? Mas será que tem uma outra forma? Talvez eu acho que eu estou forçando um pouco, deveria estar forçando um pouco mais, né? Talvez não seguir pelo batimento, talvez seguir por mais esforço, né? Doer um pouquinho, alguma coisa nesse sentido. Não digo nem bem a dor. Deixa eu só dar um toque aqui para vocês. A gente vai precisar encerrar daqui 4 minutos. Fique à vontade para responder a pergunta ali do Hermano. E a gente já deixa aqui o nosso agradecimento à Flávia. A Flávia pode fazer o encerramento depois da pergunta, de responder a pergunta. E agradecer a todos os colaboradores da Orion que se engajaram muito nessa nossa CIPAT aí, nossa que eu digo, não é da Gelaboral não, nossa de todos que fizemos essa live, essa CIPAT. Então, o nosso agradecimento, agradecer a Flávia, e por favor, pode responder ao Hermano. Vamos lá, Hermano, o controle da frequência cardíaca, ele pode ser um das formas da gente enxergar o quanto está o exercício, né, de intensidade. Mas ele não é o único, de repente você pode usar como uma forma de entender a intensidade do seu exercício, uma escala de esforço, que eu acho até, às vezes, um pouco mais próxima da nossa realidade, que chama escala de Borg, mas vamos dizer, numa escala de 0 a 10, até 5 o exercício está muito, muito fraquinho, de 5 a 7 está moderado, de 7 a 8 está um pouquinho mais difícil, de 8 a 9 está bem difícil, e de 10 está tipo impossível de continuar, né? Quanto maior a intensidade que a gente mantiver no exercício, menos tempo a gente vai conseguir fazer. Então, às vezes, você precisa pensar assim, eu quero um exercício para me fazer, um
exercício moderado, que é uma coisa para eu aliviar um pouco mais o estresse, tal, vou manter então essa frequência um pouco mais baixa, ou eu tenho pouco tempo, meu corpo é acostumado, eu vou dar uma carga mais alta porque eu vou fazer um exercício mais de tempo mais curto. Essas são as estratégias que a gente costuma mexer, são variáveis do treino, e quando a gente treina com um profissional, ele vai fazer essa ondulação no seu treino, entendeu? Mas, de repente, em vez de você usar a frequência cardíaca, é você usar essa percepção de esforço. Porque a nossa frequência, quanto mais treinado você for, quanto mais exercício você fizer, menos a sua frequência vai subir. O seu coração vai ficar cada vez mais eficiente no movimento. Então, às vezes você corre a 8 por hora. Hoje você corre a 8. Mês que vem, se você correr a 8, a sua frequência não vai estar que nem estava no mês passado. Afinal de contas, o seu coração, para fazer aquele esforço, ele precisa fazer menos esforço, ele vai bater menos vezes para bombear aquela mesma quantidade de sangue. Então, de repente, se você usar uma outra estratégia de controle da sua intensidade, pode ser uma alternativa. Estou só vendo aqui os comentários. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vi ali no começo da palestra, vocês tentaram me deixar com medo, falando todas as outras palestras anteriores que tinham sido um sucesso. E aí vocês me deixaram com essa cara de, vou ter que mandar bala aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. Boa, a gente combinou, deu certo. Vocês puseram a régua lá no alto. Mas eu deixei aqui meu Instagram no começo, para quem quiser seguir. Se vocês tiverem outras dúvidas, quiserem compartilhar. Geralmente eu uso as dúvidas das pessoas que me escrevem para depois gerar um post de uma forma um pouco mais elaborada. Então, vai ser um prazer conversar com vocês por lá. Espero ter atendido aí as expectativas de vocês. Mais uma vez, agradecer aos meninos pelo convite. É um prazer estar aqui falando de exercício e tentando disseminar essas pílulas de saúde por esse mundão fitness aí de meu Deus. Tá bom? Inclusive esse livro Pílulas de Saúde é ótimo. Tem um livro muito bom. Legal. Vou anotar. Obrigado, Flávia. Obrigado, Léo. Obrigada. Karina, Simone. Aí eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. São 27 pessoas que estão aqui. Cláudio, Ellen, Patrícia, enfim. Todo mundo que sempre participa aqui. Hoje a gente teve também um número de pessoas muito bom. E então agradecer a todos os colaboradores, a Orion e a Flávia por essa live de hoje. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Bom final de semana. Beijo, obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.